Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e pelo sucesso do episódio Eu Odeio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de mais coisas que a gente odeia no dia a dia do desenvolvedor. E afinal, assim, ninguém odeia mais coisas sobre programação do que o próprio programador. O desenvolvedor, ele carrega um ódio no coração que só vendo. Então, eu odeio coisas com nomes ruins. Eu odeio variável e métodos abreviados. Eu sou o Abdala e eu odeio front-end. Eu sou o Lucas Jabó, eu enumerei 11 coisas aqui que eu odeio, mas, resumindo, uma delas é trabalhar em legado onde ninguém sabe as regras de negócio. Eu sou o Pedro Alves e eu odeio quem fica fugindo dos processos todo dia. Eu sou o Valmir, eu sou um cara muito bom, não tenho muito ódio, mas resolvi aqui trazer que eu odeio ter que usar a interface do AWS. Meu Deus, já tem muita coisa aí, né? Jabó falou que tem 11 coisas já que ele só já nomeou. Então, falando aí, Jabó, uma coisa aí que você odeia. Odiar é uma palavra forte, né? Mas eu gosto de estar sempre preparado para as discussões, então eu saí enumerando algumas coisas aqui, deu 11 tópicos, isso porque aí a reunião começou, senão tinha mais. Mas aí o primeiro que eu coloquei, que é assim, sem dúvida nenhuma, foi o projeto mais conturbado que eu peguei aqui na DTI já. Eu já participei de pelo menos 15 projetos aqui dentro. Esse, sem dúvida, foi o mais conturbado. Coincidiu com ter sido o primeiro projeto que eu peguei como líder de projeto. A gente tinha que trabalhar em cima de um legado. E aí, assim, legado gigantesco realmente. E ninguém entendia das regras de negócio. E a gente não tinha permissão para começar as coisas do zero. Então, assim, era um projeto muito crítico, né? Porque era projeto para banco e tal, mexia com valores altos relacionado a câmbio e tal. Então, era muito crítico e, assim, a gente pegava lá, rotinas, várias classes, vários métodos lá gigantescos, assim, cheio de integrações e que ninguém entendia nada de nada, entendeu? Então, assim, foi realmente um projeto muito, muito conturbado. Acabou, assim, que no final deu certo, mas, com muita dor de cabeça para mim e para o time de desenvolvimento, principalmente aí. A gente pegava aí, era Kanban, né, que a gente trabalhava e pegava uma história lá que ficava 2, 3 semanas para finalizar. Então, é uma experiência assim que serviu para a gente crescer, mas, nossa senhora, não quero passar por isso de novo, não. É triste. Eu trabalhei num sistema legado também, que era difícil também, viu? Mas a gente até sabia um pouco mais das regras de negócio, mas ainda assim a gente não conseguia nunca prever impacto de nada. Era muito difícil. A gente ficava tentando criar comitês e coisas para avaliar e times para falar assim, nossa, vamos alterar isso aqui. O que a gente vai impactar? Aí a gente estava tentando criar mecanismo assim para falar assim, não, acho que a gente vai impactar isso. Só que a gente nunca sabia e o negócio sempre tinha uma coisa que chegava em produção e dava pau, né? É difícil demais. Esse negócio é sem teste, né? Claro. Sistemas legados lá, sem teste, que você não consegue alterar nada, sem ter medo, né? Aí complica pra caramba. Essa situação aí de eu acho que eu vou impactar tal coisa é o pior sentimento, né? Eu acho que talvez possa impactar toda a produção, quem sabe, pode acontecer. Isso quando não chegava chamado, né, Fernandinha, de algum comportamento estranho e a gente ia investigar e descobrir que o comportamento era aquele mesmo, né? A galera só tinha esquecido que aquilo ali era a regra que funcionava. O clássico era chegar o pessoal de negócio perguntando pro desenvolvedor olhar no código qual que é a regra, pra gente poder descobrir e passar o comportamento pro sistema novo. Ah, isso aí sempre rola, essa engenharia reversa aí sempre rola. A galera não sabe qual a regra e pede o desenvolvedor para entrar lá e ver o que está implementado lá. Ô, Jabó, você lembra quando estourou um chamado no nosso ouvido, bicho? 8 horas da manhã, neguinho olha a produção, não encontra os dados, estoura um chamado no nosso ouvido. Foi ver, tava tudo certo. E a hora que eu lembro, foi o projeto que a gente trabalhou junto, Valmir, eu lembro sim. Só que só a gente sabe, aquele lá. Nesses sistemas legais, assim, o que mais acontece também é assim, parou, igual a gente acontecia lá com o nosso exemplo, né? Parou o elevador. Nossa, o problema é o sistema. Meu Deus, publicaram o sistema. Um negócio nada a ver com nada. Não, o problema tem certeza que foi a publicação. Aí vai ver, às vezes nem teve publicação. E 90% das vezes não era relacionado, né? A gente só levava a culpa. Deu problema num estado que nem chegou o rollout ainda e o problema foi a publicação. Faz parte. O que mais vocês odeiam?
Ó, eu ia falar que eu odeio front-end, né? Já falei, inclusive, que eu odeio front-end. E parte do meu problema relacionado a front-end é que eu não sei fazer funcionar front-end. Eu não sei fazer CSS funcionar. Mas, principalmente, o que eu mais odeio são essas particularidades de compatibilidade de browser. Então, a gente ficava lá desenvolvendo uma tela e, para mim, isso era uma dor gigantesca. Ficar horas tentando fazer um botão ficar exatamente onde eu queria. E aí, numa determinada versão de um browser específico, o botão não ficava onde ele estava. Então, isso aí acabava com todo o meu ânimo para viver. Compatibilidade com o IE9, né? Não dá. Alô, Internet Explorer. Isso é para você. Nossa, Deus, Isso aí é clássico. A primeira pergunta que faço para o cliente quando vai começar o projeto é se tem que ter compatibilidade com Internet Explorer. Se ele falar que sim, você já fala. O projeto vai demorar 40% a mais do que demoraria normalmente. Acaba a sprint 2 dias antes e aí vai testar no Internet Explorer e corrigir os problemas lá. De tudo, né? Cara, pior que eu já tive uns projetos que não só a gente tinha que desenvolver para Explorer, como o principal browser era o Explorer. A parada basicamente só funcionava no Explorer. É um parto. É de deitar e chorar. Eu saía, assim, todo dia lá do projeto eu saía com um pouquinho menos de cabelo, tá? O estresse era tremendo. Hoje em dia deve ter dado uma diminuída nisso aí, não? O que mais, gente? O que mais? Eu mesma, igual falei, eu odeio variável, método e coisas com nomes ruins, assim. Nossa senhora, eu odeio olhar no código e ver um aux, um var-a, ou método totalmente abreviado, que você não consegue entender absolutamente nada do que aquele método faz, para que ele existe. Ou aquelas variáveis, assim, que, igual eu falei, né, variável a, variável aux, que é declarada lá no início do método, é utilizado depois, você não tem a menor ideia como, da onde que essa variável surgiu, da onde que ela veio, para que ela serve, é muito ruim. Não, eu odeio variável desse jeito e método desse jeito. Eu vou fazer o meia-culpa aqui, porque eu aprendi a usar essas variáveis aux na faculdade e eu fiquei por muito tempo usando isso. Muito tempo. Mas é isso, assim, a gente aprende isso na faculdade. Eu também aprendi na faculdade assim, comecei programando assim também. E na faculdade eles ensinam a gente, né, sei lá, não sei por que eles ensinam assim, mas todos os exemplos lá nas aulas, você tem lá, var aux. É sempre assim, não é? Sempre tem a variável A, variável B, fazendo uma coisa aleatória e todas as vezes é a mesma variável A e variável B, para todos os exemplos. Qualidade de código na faculdade é uma mera ilusão, não existe isso. Se for num método pequeno que faz pouca coisa ali, eu não vejo problema de você ter um aux, não. Mas o problema é quando você tem aquele método de 50 linhas que tem aquele tanto de if, for, while, e aí tem um aux que é declarado na primeira linha do método e você vai descobrir ele é a variável mais importante do método. Exatamente. Valmid era o cara aí dos aux aí. Vocês imaginam, o Valmid, nessa trajetória maravilhosa que ele tá criando aqui dentro da DTI, ele começou num projeto comigo, como estagiário. Aí de vez em quando eu fazia uns code review dele lá, tinha que me virar com os aux dele lá. Era aux 1, aux 2, aux 3. Aux do Jabó. E nesse code review, o Jabó mudava? Ou continuava como aux? Mudava nada, né? O menino era bom, pô, vou contestar. Tá doido. O Valmid era o mestre do front dos nossos projetos lá, meu amigo. Teve uma vez que ele fez um recurso lá no Razor lá, que eu não sei nem como que chama, menino. Ele criou uma sanfona lá na horizontal que ninguém entendeu nada. Oh, mas tem outra coisa também que a gente fica na faculdade sendo impelido a fazer, que é comentar o código, que eu não sei se vocês comentam código ainda, mas assim, acredito que não, né? Mas na faculdade, assim, eu já fui elogiada, porque o meu código era muito bem comentado. Tipo assim, meu código, assim, nossa, já foi levado como exemplo lá na sala, assim. Vocês têm que documentar um código e comentar um código como esse aqui. E hoje, assim, é totalmente bad smell, né? Se você precisar comentar código, é super bad smell, porque você não tá fazendo um código totalmente entendível, né? Isso aí eu descobri na DTI também. Cheguei lá, era 2 linhas de código, 10 de comentário. Exatamente. Pô, mas é porque é uma bola de neve, né? Uma vez que você começa a criar a variável aux 1, aux 2, você tem que comentar, não tem como, porque seu código é incompreensível. Você precisa comentar tudo. Mas é o que a Fernandinha falou, se você tá precisando comentar, provavelmente tem um bad smell aí, né? Você poderia dar nome melhor pra sua variável pra você não precisar comentar ela, né? Exatamente. Velho, eu dei sorte que quando eu tava fazendo PDS2 na faculdade, eu peguei um professor que ele tinha acabado de sair da Google, assim, um cara muito sinistro. O primeiro código que eu entreguei pra ele, tudo comentado, assim, faltou um pouco me chamar de santo. O cara acabou comigo, tirou meus pontos tudo, não sei o quê. Como é que você coloca um comentário desse no meio do código? Jamais que eu voltei a colocar um comentário. Então aproveita, Valmir, fala aí pra gente, o que você odeia?
Cara, essa polêmica, que acho que não é tão polêmica, né? Acho que deve ser um consenso que a interface do AWS é horrível, não tem sentido, é muito, muito ruim. Os caras, tipo assim, o primeiro provedor de nuvem que tem literalmente computação quântica, e os caras não sabem fazer UI, não sabem, os caras não contratam design jamais. Aí, tipo assim, às vezes eu tô transitando entre Google Cloud e AWS. Eu chego na AWS com vontade de morrer. Eu tive que baixar o AWS CLI, porque não dá pra lidar com aquela interface, é feia demais da cor. Não, o da Azure eu acho que não perde por muito não, viu? Porque eu fui da AWS pra Azure. Eu acho o da Azure muito mais organizado. Mas é porque os caras tá muito fechado com Knockout, né? Que é meio que parada deles. Então, acaba que fica meio engessado, assim. O que me pega, velho, é ir de algum desses, Azure ou AWS, para Google Cloud, porque os caras dão um pau de interface que não tem condição. Procurar coisa na AWS é sempre muito complicado mesmo. E tem uns bugs também, uma coisa que eu não entendo também na AWS é aquela separação por região, né? Às vezes você está dentro de algum recurso da AWS e você quer procurar alguma coisa que você criou lá e pelo fato de estar na região errada, ele te mostra e fala que não tem nada, né? Poderia ter uma interface muito mais amigável, falando assim, olha, na região selecionada você não tem nada, porém nessa outra aqui, ou nessa visão aqui que mostra todas as regiões, você tem essas outras coisas, mas eles não fazem isso por algum motivo. Teve um belo dia que eu tava fazendo um treinamento, que eu fiz uma região diferente e esqueci do negócio, voltei para a região normal do leste europeu e ficou lá. Num belo dia, fui lá meu billing e me cobrou lá $100 no cartão de crédito porque o negócio ficou lá. Oh, coisa boa. Isso é o pior, viu? Porque eu tava fazendo um freela para um camarada, e aí, assim, a empresa nos Estados Unidos, tem algumas filiais na Índia e tal. E aí, dado momento, eu precisei criar alguns recursos na Ásia. E aí eu criei lá, velho, saiu da minha mente, esqueceu, fechou o dia, eu esqueci completamente. Chega no final do mês, a continha lá, $500. Eu tô assim, velho, não criei esse recurso, não tem nada aqui. Aí vai investigar, tá na outra região. Nem lembrava, velho. Mandou bem aí, Valmídia. Você pagou pra fazer o freela, ué? Mandei bem demais, bicho. É aprendizado, né? Assim, você já mandou um projeto pra ele e ainda mandou uma grana na conta dele. Pedro, fala aí o que você odeia. Eu odeio quem vive fugindo do processo, porque normalmente ou o projeto não tem processo, que aí já está o caos instaurado, não tem muito o que fazer, mas se o processo tem processo, o pessoal às vezes insiste em não seguir à toa, não porque tem um motivo específico, mas à toa. Eu fico olhando e falo, cara, o processo está aqui, ó, tá documentado, por que você não segue? Vai ser muito melhor, o código vai sair muito melhor, por que você só não faz o trem e fica aí ignorando, aceitando o PR que você mesmo abriu? Eu acho ruim nesse negócio do processo, mais com revisão de código, assim, aí eu acho muito ruim. É assim, eu prefiro, às vezes, não revisar o código de alguém porque eu preciso entregar um negócio no prazo. Isso assim, 100% das vezes dá merda. Porque você não revisar o código de alguém, né, você tá passando coisa errada pra produção, né, você vai chegar, em algum momento isso vai dar merda. Então, assim, revisão de código, pra mim, o não seguir etapas, a revisão de código é uma das mais graves, assim, de não seguir. A gente tava batendo um papo sobre isso outro dia, eu tô fazendo mentoria, né, de DL, líder de projeto com um desenvolvedor aí, a gente estava discutindo exatamente isso, tipo, a gente pegou lá, por exemplo, o DTI Flow, né, que a gente segue aqui na DTI, e aí tava falando com eles, esses passos aqui todos, tal, tem uns aqui muito importantes, você tem que seguir, mas tem uns aqui que se você não seguir, eu dou aí 2, 3 sprints pro negócio explodir. Aí falei com ele, revisão de código. Outra coisa que eu acho muito, muito importante do processo, né, pelo menos que a gente tenta seguir padrão aqui na DTI, é a parte do roteiro de teste e da validação em dupla. É uma coisa que se você não fizer, vai dar problema a qualquer momento. É bom que você passou uma tranquilidade para a pessoa, né? Se não fizer isso aqui, vai explodir a empresa. Dá aquela tranquilizada. Assim. É a didática, né, Valmídia? Técnicas de passar a ideia direitinho pro cara. O negócio é o seguinte, se não tiver roteiro de teste, passar uma semana, passar algumas sprints, o cliente vai estar lá batendo na nossa porta querendo reembolso. O roteiro de teste é bem complicado, assim. Eu sou um dos inimigos número 1 aí do roteiro de teste. Eu não sou muito fã, não. Nunca gostei de fazer. Mas eu acho que tem, realmente, né? Tem situação que é extremamente útil, ajuda demais a testar fluxo. Mas
Em outras situações, eu acho que os testes automatizados, teste unitário principalmente, substituem muito bem aí o uso. Mas pelo menos um dos dois tem que ser feito. Gostar de fazer, eu nunca gostei também. Eu acho que o automatizado atende melhor do que o roteiro de teste, só que, assim, muitos dos projetos que eu peguei até hoje não tinha teste automatizado 100%. Por exemplo, no último cliente que eu trabalhei aí, sei lá, uns 6 meses atrás, 1 ano atrás, não sei, um dos projetos que eu peguei aí, a gente não tinha teste automatizado pro front. Então, pô,